Go Live! Boa noite, queridos e queridas internautas, ouvintes, pessoas de qualquer lugar deste planeta. Vocês estão assistindo Brindando com Histórias no Facebook do Florescendo Ser. Este é um programa em parceria com a Companhia Luar no Ar. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nessa edição de hoje, vamos falar sobre aromaterapia. E o perfume das histórias. Você sabia que cada cheiro tem uma história por trás? Tem aquele filme Perfume de Mulher, tem o Perfume, aquele livro do Patrick Suskind também. Fique aí que hoje tem histórias para todos os cheiros aqui. Hoje é quarta-feira, 5 de maio de 2021. Agora são 20 horas. Eu sou o Otoniel Siqueira. Uma boa noite para vocês. Dan Santos, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Temos aqui também Nivanda Maria, que é a nossa especialista em narração de histórias. Boa noite, Nivanda. Olá, boa noite, meus amores. Como vamos? Tudo bem? Nós três formamos o Florescendo Ser, um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura. E criamos o Brindando com Histórias, que é um programa divertido e instrutivo. E hoje ele vai ser um programa cheiroso. Você pode mandar as suas perguntas para a nossa convidada e fazer os comentários aqui no chat do Facebook. Compartilhe essa live com seus conhecidos. E você também pode conhecer os nossos outros canais e contatos no link que eu vou passar daqui a pouco embaixo aqui da tela e vou deixar no chat para vocês. É o nosso Linktree. Lá vocês encontram todos os nossos contatos, links das nossas redes sociais e os cursos oferecidos pelo Florescendo Ser. Tem novidade, curso novo chegando por aí. Vamos lá? Nivanda vai apresentar a nossa convidada de hoje. Pois é. Hoje a gente vai dar continuidade a esse novo momento do Brindando com Histórias, onde nós trazemos o poder das histórias nas diferentes terapias holísticas. Terapias holísticas voltadas ao bem-estar a partir do conceito de que todos nós somos seres que nos relacionamos com o nosso meio ambiente, com a natureza, com a nossa ancestralidade. Enfim, não somos somente um corpo físico. Somos seres complexos, compostos de corpos sutis e centros de energia. Na última quarta-feira, nós conversamos sobre o poder das histórias e as plantas, com a presença do fitoterapeuta Gilson Giombelli. E hoje nós temos o prazer de conversar sobre o perfume das histórias. De que forma as histórias podem ser uma contribuição para o aromaterapeuta? Vamos descobrir juntos? Para falar sobre isso, nós convidamos uma querida que já esteve conosco falando sobre aromaterapia no ano passado. Eu, inclusive, fiz um curso maravilhoso com ela. Ela é terapeuta holística, fisioterapeuta e professora de terapias. Nós já fizemos um primeiro bate-papo com ela e nós aprendemos muito, 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 muito. E hoje, claro, para falar de aromaterapia tem que ser com ela. Com vocês, Simone Gaiatri. Bem-vinda, Simone. Olá, tudo bom? Ai, que linda, adorei a apresentação. Amor, muito boa noite a todos. Boa noite para vocês, queridos. É um prazer enorme. Novamente seja muito bem-vinda. Pois é, Simone, então vamos começar fazendo as perguntas. Quando a gente estuda a história da aromaterapia, a gente vê o poder da oralidade na transmissão dos conhecimentos. Nós vimos, por exemplo, que a história da aromaterapia começa aproximadamente no ano 18.000 a.C., na França, com o uso de ervas curativas, e isso foi registrado em pinturas nas cavernas. Fala um pouco para a gente sobre como é resgatada a história da aromaterapia. Bom, Nivanda, como você mesmo falou, a história é antiga, né, da aromaterapia. Porém, né, nós temos uma parte da história que a gente chama de, conhece também, né, eu falo a gente, né, porque a gente trabalha com os aromas, a gente já se apropria, né, mas é a aromaterapia moderna, né,
E a aromaterapia moderna foi quando foi resgatado esse conhecimento ancestral e muito antigo, né? Para quê? Foi para poder até aperfeiçoar o uso dos óleos essenciais, né? Foi uma parte da história que chegou, que fez a gente chegar até a atualidade, né? Um uso tão popular agora dos óleos essenciais, né? Como a gente está vendo hoje em dia. Então, como foi que começou a era moderna da aromaterapia? Bom, no ano de 1910, um químico francês, né, o Monsieur René Maurice Gattefossé, né, ele estava no laboratório dele, estava lá trabalhando, ele era um químico e tinha lá várias substâncias, né, substâncias químicas nesse laboratório. Bom, essa história, já vou adiantar, é uma história mítica, né? Ela não tem, assim, todo mundo vai contando e essa história foi passando, mas é o seguinte, ele teve uma queimadura com produto químico, fazendo uma experiência lá no seu trabalho, e aí, por impulso, em vez de querendo colocar a mão num recipiente para resfriar aquela queimadura, ele pensando que nesse recipiente tinha água, na verdade tinha óleo de lavanda, né? E aí, quando ele mergulhou a mão no óleo e ficou, ele penetrou na pele, o que aconteceu? No dia seguinte, ele percebeu que houve uma cura, uma cicatrização que parecia muito, assim, eficaz, assim, não era para aquilo, para estar daquela forma. E aí foi que ele começou a perceber que nos óleos essenciais, que até então eram usados mais na perfumaria na França, né, poderiam ter propriedades terapêuticas. E aí ele passou a aprofundar nos estudos, né, estudar os óleos essenciais. Lógico, isso é uma história mítica, tem gente que fala que realmente ele usou, mas ele foi passando esse óleo por vários dias e observando os efeitos e tudo mais. Mas a história é essa, que a partir daí foi que startou nele, né, como um químico, de estudar as propriedades dos óleos essenciais. E aí, por volta de 1930, né, nós temos duas datas que a gente encontra, 1928 e 1937. Ele escreve um livro e dá um nome a esse livro de aromaterapia, um termo que não existia, né, que é associar o uso dos aromas em terapia, de forma terapêutica. Esse nome não existia. Então, aí começou a era moderna da aromaterapia. Depois dele, né, ele veio um outro médico, era até um cirurgião chamado Jean Valnet, que também escreveu um livro com o mesmo nome. E ambos utilizaram muitos óleos essenciais em feridos de guerra, na Primeira Guerra Mundial, que era aí em torno dos anos 30, né, um pouquinho antes, um pouquinho depois, e eles utilizaram em queimaduras, em ferimentos, e estudaram muitas propriedades de vários óleos essenciais e documentaram isso nesses livros deles. Bom, a partir daí só cresceu, né? Cresceu em quantidade de óleos essenciais, foi aperfeiçoado os métodos de destilação desses óleos, né? De armazenamento desses óleos, e foi crescendo, sempre evoluindo até chegar nos dias de hoje, né? Então, essa é a era moderna da aromaterapia, onde teve um nome, essa ciência, né? Assim, né? Essa técnica terapêutica, né, vamos dizer assim, do uso dos perfumes, dos cheiros e tudo mais, de uma forma mais, assim, direcionada para a área terapêutica moderna, né? Olha laboratório, Isso. Então, lógico, os óleos essenciais, eles eram usados, né, na antiguidade de várias formas, e olha, de forma rústica até, né, a destilação, para perfumaria, para, sei lá, né, para várias coisas, até para ajudar a mumificar, né, os cadáveres. Bom, enfim, né, a história antiga é bem vasta. Está sem som, Daniel. Ah, agora sim. Você estava falando da mumificação, né? A gente tem na literatura
a gente tem passagens importantes com as plantas aromáticas e os óleos essenciais. Eu vou falar de duas aqui e depois você vai falar de mais. Tem a cubeba, que ela é citada no livro As Mil e Uma Noites. Olha, né? Só. Essa planta linda, maravilhosa aqui, ó. A Mil e Uma Noites, que é uma coletânea de histórias e contos populares ali do Oriente Médio, a nossa famosa Sherazade, né, que casou com o rei Shahriar, e do sul da Ásia também, ali no século IX. E essa cubeba, ela é mencionada como remédio para infertilidade. Olha só que interessante. Um estudo realizado em 2016, a Sherazade no século IX, mas em 2016 a Unifranc, a Universidade de Franca, descobriu que uma molécula isolada da cubeba apresentou potente atividade contra a disfunção erétil. Olha lá, pessoal. Tendo efeito superior a 50% dos medicamentos atualmente comercializados para tratar do problema. Né? Olha aí o Viagra caindo por terra aí, ó. Mas interessante, Antônio. A gente não sabe o que vem primeiro, na verdade, né? Quando você ouve isso, você pensa, então, será que foi ouvir a história que provocou essa curiosidade de pesquisar sobre a cubeba? Pode ser, né? Pode ser. Na verdade, como é uma universidade, o povo está sempre na pesquisa, né? Mas alguém pode ter escutado essa coisa da infertilidade lá da cubeba do Oriente Médio e falou assim, pô, mas se ela tem esse efeito, pode ser... E começa a pesquisar e achou que ela é boa para contra a disfunção erétil, veja só. E tem outra história, uma outra estrela nas histórias também aqui, que é a mirra. E aí, como você falou da mumificação e das coisas, né? Na Bíblia, lá no capítulo 19, versículo 39, contam que a mirra foi utilizada para embalsamar Jesus. Veja só. A mirra, que é esta plantinha aqui, ó. Bonita. Você, Simone, tem alguma história que pode ilustrar para a gente o poder de uma planta, por exemplo? Então, Daniel, que legal, porque eu vi que você está citando histórias antigas, milenares, né, que estão em livros importantes, né? Então, me ocorre aqui falar de de um dos óleos essenciais, entre os tantos que tem, que é o óleo de sândalo, né? O óleo de sândalo, ele é um óleo considerado sagrado, e um óleo com uma história milenar também, não é? Então, deixa eu contar aqui um pouquinho, né? Já que você trouxe aí, deixa eu contar a história do sândalo. Hoje em dia, só para fazer um parênteses aqui, o sândalo é citado como um óleo essencial que ajuda na produção da testosterona. Olha só, até que coincidência. Olha só. Além das propriedades clássicas dele, né? Então, o óleo de sândalo, ele provém dessa planta, né, do sândalo, e da parte da madeira. E existem 3 países onde o sândalo é forte, tá? O cultivo, né, do sândalo é forte. A Índia, a Austrália e o Havaí, tá? Esses 3 países. Só que o sândalo indiano é o que possui maior quantidade de propriedades terapêuticas. É o mais forte deles, tá? E a Índia, ela tem uma tradição tão forte com o sândalo que até os templos antigos, né, do hinduísmo, eram construídos com a madeira do sândalo, né, a parte da madeira, que é uma madeira perfumada, e olha só, ela é uma madeira considerada resistente para eles construíram o templo com essa madeira, porque o próprio óleo essencial contido na madeira impedia de que ela tivesse cupim, né? E então lá na Índia, desde há milênios, o sândalo é considerado um óleo sagrado, uma madeira sagrada. Então, todos os rituais cerimônias, como nascimento, casamento, rituais religiosos, eles utilizam o sândalo, né, nessas festividades, nesses rituais.
Como cheiro, você fala? Isso, com o cheiro. Ou eles queimam a madeira, ou objetos feitos da madeira, ou óleo essencial. Aí vou chegar aí, Otto. Então, o que aconteceu? Como o sândalo tem essa aura sagrada e muito utilizado, e lá na Índia, o que aconteceu com, né, uma parte não tão feliz da história? Eles começaram a usar muito essa madeira. E olha só o que é interessante. Quanto mais velha é a árvore do sândalo, melhor o óleo essencial fica. Então, às vezes, aquela árvore tem 80 anos, né? E aí eles cortam para tirar o óleo mais puro possível. E o que foi acontecendo? Eles foram tirando a madeira sem replantar. Então, o que aconteceu com o sândalo? Ele se tornou um óleo raro, um óleo caro, por isso, e a madeira do sândalo, uma espécie ameaçada de extinção por causa disso. Meio que nem o pau-brasil aqui, nossa. Isso, exatamente, lá para eles. Então, o que aconteceu? O governo teve que intervir nisso, porque, né, o patrimônio deles ia acabar, né? Por causa dessa forma de produzir não sustentável, né? E aí o que eles fizeram? Eles regulamentaram o uso, o corte da madeira, a produção do sândalo sobre princípios lá rígidos, né? Então passaram a distribuir o óleo de sândalo, então, com mais, digamos assim, critério, né? De fontes sustentáveis. Então, é um óleo caro, né, por causa disso, tá? Essa e aí, é a árvore, ó, bonitinha. Então, olha o tronco, né? Então, a árvore muito velha que eles aproveitavam para tirar o melhor óleo, só que eles não replantavam, né? Então, assim, só para citar as propriedades do sândalo, né? Então, como ele é um óleo amadeirado, né, a gente considera que ele é um óleo que a terra, um óleo que trabalha nosso elemento terra, nos aterra, traz para a base. Bom, ele é um óleo que é um tônico, né? Então, é considerado nas misturas afrodisíacas, ele também vai sândalo, nos perfumes vai o sândalo, porque ele encanta, né? O cheiro encanta. E ele também é trabalhado hoje, né? Nós tem os efeitos psicoemocionais ou psicológicos e os efeitos no físico. Então, ele é útil para depressão, para insônia, para ajudar a trazer a gente para o equilíbrio, né? Uma vez que ele traz para a Terra. O que mais? Para exaustão emocional, para o estresse, ansiedade, para os medos, ele é bom para isso. E a nível físico, ele diminui a pressão arterial, ele diminui o colesterol ruim, ele é usado para pele, ele ajuda na queima de gordura. Então, assim, ele tem muitas propriedades terapêuticas. Olha, e você vê aqui, ó, a gente conseguiu aqui, Simone, você falando, né, que ele é muito usado, ó, tem um baú feito com a madeira do sândalo, né, isso é um baú lá da Índia mesmo, isso aqui, todo trabalhado, tá vendo? Pentes, eles faziam pentes, né, japamala, leques, pingentes, tudo com a madeira do sândalo, né? Não é à toa que a árvore foi sumindo, né? Exatamente. Foi o que aconteceu também aqui no Brasil, né? Na Amazônia, com o pau rosa, né? Que originalmente era o que fazia o perfume Chanel número 5. Hoje já usam outras essências. Mas assim que os franceses descobriram o pau rosa, bye bye Brasil, né? Não é? Então, né? Um uso em excesso, né? Quem não conhece, né? Esses óleos essenciais, né? Pois é, super, super interessante, né? E quando a Simone comenta sobre a qualidade, né, digamos assim, do óleo essencial do sândalo que vem de origem da Índia, ele ser mais forte, digamos assim, com mais concentração de outros elementos químicos que auxiliam
na utilização dele, muito provavelmente, ligando um pouquinho com a fitoterapia do Gilson, muito provavelmente a própria planta tem algumas reações em relação ao meio ambiente onde ela está inserida. Por isso que o indiano tem algumas ações mais principais ou centralizadas em relação ao sândalo de outros países e outras localidades, né? Acho que é por aí. Nossa, você falou uma coisa muito interessante. A planta, a gente estuda, né? E quanto mais ela passa, por exemplo, por alterações climáticas ou tipo de utilização que ela se expõe, o óleo essencial é a alma da planta, né? São substâncias químicas que ela produz, né? Então, ela pode ser estimulada, exatamente, dependendo do ambiente onde ela está, a produzir substâncias múltiplas e diferentes, né? E ser potencializada de acordo com o solo, com o ambiente, com o manejo dessa planta. Muito interessante. Que bacana, né? A gente tem muito a aprender com o reino vegetal, né? Sim, ainda temos muito. É verdade, temos muito ainda. E a gente tem aqui a imagem do pau rosa que a Nivanda falou. Olha que lindo! Na árvore linda, e ela é rosa mesmo, tá vendo aqui nessa imagem menor aqui, né? Ela vou até colocá-la maior aqui. A madeira é rosa. Você vai ver que a madeira ela é rosa por dentro aqui, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Bonita mesmo. Mesmo, olha a flor, né, Otto? Lindo. Lindo. Falando em rosa, bacana. Vamos mudar um pouquinho de rosa. Falar da rosa da Bulgária. A mesma que tornou famosos os perfumistas franceses, ingleses, húngaros e italianos. A mesma a qual são atribuídas propriedades mágicas que fizeram dela protagonista da maioria dos filtros de amor da antiguidade e dos contos populares. Como surgem os filtros do amor, poções do amor, e de que forma auxiliam na criação de sinergias? Sim, conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, vamos lá, né? Eu acredito, não sei quem está assistindo se conhece a rosa da Bulgária, só para fazer um parênteses aí. O óleo de rosas, de qual procedência seja, ele é um óleo muito caro, né? Um dos óleos mais caros que a gente tem. E o que tem de diferente a rosa da Bulgária? É considerado o óleo mais aromático do mundo. Tá? A Bulgária é a maior produtora de rosas, de um óleo de melhor qualidade. Então, olha só, todos os grandes perfumistas, os grandes perfumes utilizam esse óleo essencial, que é muito especial, o óleo de rosas. Porque, além dele ser um óleo caríssimo, né? E da Bulgária é o óleo de maior qualidade, digamos, do mundo, né? E ele é altamente aromático. E participa, né, da formação dos perfumes mais caros, assim, né? Por dizer... As propriedades do óleo de rosas, elas são muito especiais, né? E tanto que é difícil até a gente usar, porque um vidrinho de óleo essencial de rosas de 5 ml vai custar R$ 1.500, né? Uau! R$ 2.000. É muito, né? Um valor bem exorbitante, né? Para o uso terapêutico, né? Bom, mas então eu queria falar, porque eu acho que muito legal dizer assim, porque a rosa da Bulgária, né? Porque é o óleo considerado o óleo mais aromático do mundo. Bom, aí, usado na perfumaria, quando a gente fala de perfumaria, existe toda uma alquimia para a produção de perfumes, né? Como o Dan falou, né? De poções, né? Seja de coisas, essas coisas que são misturas maravilhosas que produzem algum efeito, né? Um esperado, poção do amor, né? Filtro do amor. Então, assim, um perfume muito especial. Então, existe uma ciência alquímica, né? Por trás, né? Da formação, da produção de uma substância especial como essa, né? Que tem um efeito.
Quando a gente traz para a aromaterapia, que a gente vai tratar terapeuticamente, a gente segue, né, empresta da perfumaria princípios que são fundamentais, porque um óleo essencial, antes dele ser produzir um efeito terapêutico, né, um tratamento, ele é um cheiro antes de mais nada, ele é um aroma, né? Eu tinha uma professora que ela não falava aroma, é cheiro, cheiro, cheiro é cheiro. Né? Cheiroterapia, né? Cheiroterapia. Porque ela falava assim, cheiro é aquilo que a gente sente no nariz, né? Porque parece que cheiro é só aquilo que é ruim, né? E aroma é uma coisa boa, né? Ai, que aroma maravilhoso, né? Parece que tem um glamour. Bom, enfim, aí o que acontece aqui? A perfumaria, ela tem muito cuidado em misturar os cheiros, né, dos óleos, da matéria-prima que vai fazer um perfume, né, ou seja, um elixir, né, com alguma característica mágica, vamos dizer assim, né, porque os alquimistas faziam isso, né, produziam mágica. Então, como que nós podemos trazer isso para a aromaterapia? Primeiro princípio, a mistura de óleos essenciais, que a gente chama de sinergia, né, na aromaterapia, ela tem que ser agradável, tem que ser cheiroso. Não é só terapêutico, mas tem que ser cheiroso, tem que ser agradável de sentir aquele aroma terapêutico. Porque senão ele perde, é como se ele perdesse o encanto, mesmo ele tendo propriedades terapêuticas. Se não for cheiroso, não vale, sabe, a brincadeira, né? E aí, para isso, outro princípio que a aromaterapia usa da perfumaria, né, porque já que está falando de cheiros, é usar a pirâmide olfativa, né, que é usado também nos perfumes, é uma coisa antiga também, onde nós temos as notas altas, ou notas lá do topo da pirâmide, as notas médias, que são do meio da pirâmide, e as notas de base, que são, né, ou as notas baixas ou notas de fundo, que são a base dessa pirâmide. Então, uma pirâmide olfativa dividida em 3 partes, onde, para a gente fazer um perfume aromaterapêutico, né, cheiroso e terapêutico ao mesmo tempo, a gente usa óleos essenciais que têm notas altas, como, por exemplo, os óleos cítricos, né, de limão, laranja, tangerina, grapefruit. As notas médias, a gente pode usar o óleo de lavanda, enfim, tem uma gama de óleos e o lavanda é o mais conhecido. E de notas de base, o sândalo, por exemplo, o copaíba, por exemplo, né? Então, aí até, né, explica muito bem isso daí. E o que é isso, né? O que significa isso? Quando a gente pega um perfume, a gente mistura lá óleos essenciais de topo, do meio e da base, coloca 3 óleos essenciais que pertençam a essas categorias, a gente tem um perfume, né? A gente forma um perfume. A gente forma um perfume. E olha bacana. só. E a gente achava que perfume era só pega uma essência, pumba, é ela. Não, tem toda... Mistura ali, se der bom, tá bom, se der ruim, a gente joga fora. Ruim, joga no vizinho. Né? Não. Então, e aí o que acontece? A gente pode, por exemplo, montar uma sinergia, por exemplo, para acalmar, vamos supor. Eu posso colocar lá no topo o óleo de laranja, lá no meio o óleo de lavanda, que eu já dei de exemplo, e o óleo de base eu posso usar o óleo de cedro, por exemplo, que é de base. Então, eu tenho uma sinergia calmante e que se mantém por mais de 12 horas, que tem um efeito de mais de 12 horas. Porque a laranja, ela vai durar, o efeito do óleo essencial de laranja nessa sinergia vai durar uma meia hora, 40 minutos, o efeito dela. Mas aí depois vem o óleo de lavanda, que vai durar 3, 4 horas o efeito de acalmar. E, por fim, o cedro, que vai durar mais de 12 horas. Então, nós temos uma sinergia com efeito calmante de longa duração. Uhum.
E pode ter um perfume, ser um aroma bem agradável, essa combinação. Então, nós estamos usando na perfumaria, na alquimia, né, a combinação para um fim agradável e terapêutico. Que legal isso. Que bacana, né? Muito legal. Legal. Eu acho que mais ou menos isso, né? Não, tá excelente. Só para falar para vocês, Claro. A gente tirou a Simone da zona de conforto dela, na verdade. Ela confessou isso para a gente. Ó, vocês me tiraram da minha zona de conforto para falar sobre aromaterapia. Geralmente as conversas vão no mesmo caminho, né? E a gente foi buscar com ela as histórias das essências, as histórias das plantas, do perfume, que na verdade, a gente está aqui no Brindando com Histórias. Não é? Então, pura verdade, Otto, pura verdade. Eu tive que fazer uma pesquisa com essas, né, com essas plantas que vocês trouxeram da história aí, né? Porque geralmente cubeta, quase ninguém, ou cubeba, né? Lícia cubeba, na verdade, né? O óleo essencial chama-se, né? Lícia cubeba. Ele não é um óleo comum de ser usado, assim, né? A gente ouve hoje em dia muito assim, lavanda, alecrim, manjericão, assim, óleos, limão, né? Laranja, óleos. Então, assim, falar da mirra, falar da cubeba, não é muito comum, né? Da rosa da Bulgária, né? Então, vocês realmente trazem uma coisa que não é o lugar comum do que a gente vê aí nas lives, nos vídeos, né? E por aí na internet. Olha, né? E por que você acha que eles não são tão comentados? Por que existe esse padrão hoje de óleos, assim? Porque eles, por causa do valor de investimento... Também. Um óleo de mirra, por exemplo, ele é um óleo que vai custar aí acima de R$100, dependendo da marca, R$200, R$250, né? Um óleo de laranja, ele pode custar R$25, R$35, o lavanda tem essa faixa de preço de R$40, então são óleos mais comercializáveis. Populares, é isso? Com amplo uso, né? Então, falar de mirra é um óleo tão tradicional, né? Até os 3 reis magos trouxeram mirra, né? Para o nascimento de Jesus, né? Mas a mirra, ela é um óleo que tem várias propriedades também, né? E casa muito bem com essa coisa da festividade, do sagrado, da meditação. Então, às vezes, não é tão comercializável essa, né? Colocar esses óleos como, assim, né, à frente dos mais comuns, né? E o preço também, né, que pega, né? E a questão do valor, né? Eu acho um tema super interessante para a gente pesquisar, né? Eu estava pesquisando, por exemplo, a questão do incenso, né? Que não é quando a gente fala dessa planta incenso, as pessoas pensam no incenso, né? Que é o incenso, o cabinho lá, né? Que queima. Mas é uma planta, né? E por que ela era usada nos rituais? Porque a fumaça sobe e eles achavam que a fumaça levaria os pedidos ao divino. Olha só. Que coisa mais bonita, né? Que coisa mais poética, né? Muito lindo. E você sabe de onde vem, assim, trazendo para a linha esotérica, mística, né? O incenso, o incenso mesmo, a fumaça, né, que ele produz, ou a fumaça que é produzida por qualquer outra, né, outra coisa ali, queimar uma folha, que seja, ela representa o elemento ar, né? E o elemento ar fala dos pensamentos, daquilo que está no mental, né? E o elemento ar, ele está lá em cima, né? Então, digamos assim, até se fala que quem é do elemento ar, o elemento ar acessa a criatividade, acessa o éter, os registros akáshicos, onde estão todas as informações. Então, essa coisa da fumaça, ela simboliza muito bem isso daí, o carregar mesmo do mental, né? O subir lá pro infinito, onde estão todas as informações, né? Que lindo, né?
É muito legal. Olha o incenso aí. Tem uma pergunta. Temos uma pergunta? Vamos aqui. Nos tempos da pandemia, tem a gente falando aqui, nos tempos de pandemia, muito boas as dicas, mas tem uma pergunta aqui do Ba-Amurs. Será que não é... A Bárbara. É a Bárbara. Bárbara. Sei que não é ético falar de marcas, mas tenho muita dificuldade em saber a marca que posso confiar. Nunca sei a procedência das marcas. Tcharam! Momentos de tensão na live. Vai fazer um curso, com a... ficou tenso. Faz um curso com a Simone, que no curso ela faz. Ó, aqui embaixo está passando no instabio.cc Simone Gayatri. Lá você tem o link dos cursos dela. Não, brincadeira, ela vai falar aqui, mas no curso ela pode... Gostei, claro. O outro está fazendo aí o meu merchan, muito obrigada, porque a gente pesquisa, né, também, claro. Opa! Não, e ó, eu vou deixar todos esses contatos ali na nossa descrição depois no YouTube. Quem quiser, tem o WhatsApp dela, tem o Telegram, tem o contato de vários cursos que ela dá. Passa lá. Segue lá. Quem quiser fazer o curso dela com outras coisas, tem a uma universidade também, que ela é professora lá, enfim. É isso aí. Bom, vamos responder a Bárbara, né? Bom, a Bárbara fez uma pergunta que é uma dúvida muito frequente dos alunos, dos estudiosos, né, de aromaterapia. Qual marca confiar, né? Hoje nós temos o mercado, atualmente, nós temos o mercado da aromaterapia que ficou muito popular, né? Muita propaganda, muita disseminação. Olha, usa óleo essencial, o óleo essencial são bons, eles servem, os óleos essenciais têm propriedades para isso, para aquilo, para ansiedade, depressão, insônia, né? Então, houve uma divulgação, está acontecendo uma divulgação, né, que a gente chama de marketing, né? Então, assim, realmente, tantas marcas, tanta gente falando tanta coisa, realmente, em quem confiar, né? O que está certo, o que não está aí, né? Como eu devo usar, documentário no Netflix, que, né? Não sei quem falou não sei o quê, não sei quem aconteceu não sei o quê. Bom, vamos lá. Nós temos o seguinte, assim como qualquer outro produto no nosso mundo material, no nosso mundo, né? O marketing, a propaganda, coloca em evidência muitas marcas que têm mais dinheiro para fazer isso, que têm mais, né, poder, né? Então, nós temos marcas duas marcas hoje, né, que estão no mercado, que vêm dos States, né, vamos dizer assim, que vêm dos Estados Unidos, né? Duas marcas muito fortes, porque eles têm uma potência uma potência econômica, financeira para fazer isso. De marketing. Um marketing, né, muito agressivo, muito forte. Então, são marcas que estão muito conhecidas no mercado. Eu não estou falando mal, tá? Quando eu falo isso, eu estou falando como uma constatação, eu não estou fazendo nenhuma crítica. Então, nós temos duas marcas que estão muito conhecidas, que uma é o doTERRA, né? E a outra é o Young Living. São marcas americanas. Mas eu só estou fazendo um preâmbulo, tá? Na verdade. No Brasil, nós temos marcas muito boas, né? E colocando um pouco aquela coisa nossa, né? Que a gente tem um pouco aquela síndrome de não valorizar o que é nosso, né? Brasileiros que somos. No Brasil, nós temos marcas muito boas. Assim, a maioria, eu não sei nem citar para a Bárbara, né, falando agora, uma marca que não seja boa, porque, assim, as marcas que você vê no mercado, se elas estão lá, é porque elas já se consolidaram, né, bem, eu posso citar algumas, mas eu até seria injusta com outras marcas, mas, olha, Baissâmia, fitoterápica, bioessência, que mais? Bom, tem um monte. Uma coisa que me chamou muita atenção, Simone, uma época quando a gente estava, até quando eu fiz o curso com você, eu comecei a pesquisar. E vi que tem laboratórios brasileiros muito sérios. Tem um pessoal lá na Chapada, não é, meninos? Que a gente viu no Terra Flor.
eles têm um trabalho de pesquisa maravilhoso. Terra-Flor, é maravilhosa, Terra-Flor. É muito legal. Eu consigo me lembrar todas as marcas, muito bem. É legal porque você vai pesquisando, e eu lembro quando você disse, até na live com a gente, o que deveria constar na embalagem. Lembra? Sim, boa. E aí, isso eu comecei a pesquisar a partir dessas informações. Não sei se isso ajuda para a Bárbara, mas a Simone, se ela puder repetir pelo menos algumas dicas, o que deve constar na embalagem, para que você não compre uma coisa pela outra, não é? Como é que é? Sim. Por lebre? Gato por lebre. Ivanda, você é uma ótima aluna, hein? Lembrou de uma coisa muito importante, parabéns, viu? De verdade. Bom, o óleo essencial, ele vai vir, primeira coisa, né? Uma coisa que eu lembro que o Dan também sempre frisou, o óleo vai vir num vidro âmbar, naquele vidrinho marronzinho escuro, né? Então, geralmente, um vidro de 10 ml ou 5 ml nos óleos mais caros. Então, olha só, ele vem com rótulo, né? Ele vem com o nome do óleo essencial, que nem está aí no exemplo, eucalipto, lavanda, laranja, o nome comum dele, e embaixo o nome científico da planta, é importante ter, tá em preto aí, né? Que mais? Prazo de validade, né? Responsável químico, todas essas informações que estão aí no verso. Então, com essas informações, quer dizer, você sabe que é uma empresa séria, né? Que não tá fazendo no fundo do quintal. Né? Então, por aí já dá para saber. As matérias-primas dos óleos essenciais, não sei se vocês perceberam, mas a gente falou, o sândalo é o forte na Índia, a rosa é o forte na Bulgária. Então, assim, no Brasil, nós não temos toda a matéria-prima dos óleos essenciais, todas as plantas. Tem planta que é lá da Índia, que é lá da Austrália, que é lá né? Regiões diferentes. Então, muitas vezes a empresa importa essa matéria-prima e aqui no Brasil ela vai embalar, envasar, né? Então, o que acontece? Quais os cuidados? Esse óleo essencial ele não pode ser misturado, né? É a mesma coisa aquele azeite extra virgem, né? Ele não pode ser misturado com óleo de soja, porque ele perde a sua característica, né? Então, o óleo tem que ser puro, né? Então, essas empresas têm lá um rótulo, um selo de qualidade, e as brasileiras não ficam atrás das gringas, né? Vamos dizer assim. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa super importante, inclusive, eu lembro de ter ido a uma feira, quando a gente podia ir à feira, essas feiras maravilhosas, né? Essas feiras maravilhosas que a gente ia e tinha coisas esotéricas, né? As feiras esotéricas maravilhosas. E tinha uma pessoa vendendo o óleo essencial e o vidrinho só tinha o nome do óleo. Então, quer dizer, né? Então, pode ser maravilhosa, pode ser que o óleo seja bom, mas eu escolhi não comprar, né? Sim. Eu não tinha as informações que eu aprendi que são super importantes, assim, né? Para minha saúde e tudo mais. Por causa da saúde, né? Esse é o ponto. Aí tem aquela... Fala, doutor. Não, pode falar, Dani. Tá, eu só queria pedir para que a Simone comentasse um pouco sobre algumas questões para a gente tomar o cuidado em relação ao uso dos óleos essenciais. Por exemplo, ingestão em culinária, passar puro na pele, abrir o óleo essencial que você acabou de comprar e cheirar. Não façam isso, gente. Tem alguns óleos, por exemplo, que podem causar um aumento muito considerável na sua pressão sanguínea. Menta piperita, né? Por exemplo, a hortelã-pimenta. Sim, o alecrim. Eu usava hortelã-pimenta porque, é legal, por causa de gripe, só que eu tenho pressão alta. E eu, numa dessas lives nossas, eu descobri que o hortelã-pimenta, ele eleva a pressão. Eleva a pressão. Então, assim, sai eu cheirando hortelã-pimenta, vai para o hospital cheirando hortelã-pimenta. Vou falar mais, o cravo, a canela, o gengibre. Então, é muito...
A gente tem no nosso canal, tem live com a Simone, com o Gilson, que são aulas, assim, que você quer saber um pouco sobre ervas, sobre aromaterapia, óleos essenciais, tem que ver, porque tem coisa que você aprende ali que você fala, meu Deus, o que eu estava fazendo? Passar direto na pele, né? Eu acho que é uma das coisas, assim, né? Além do uso dos cuidados, uma das coisas que o Dan falou, entre todas as coisas, falou muito bem, né? Lembrou muito bem. Agora, os óleos essenciais não podem ser passados direto na pele, né? Pode não fazer mal, assim, eventualmente, mas se causar um processo alérgico, vai dar trabalho, né? Vai ser um incômodo, né? Então, queimaduras. Então, assim, os óleos essenciais têm que ser eles têm que ser sempre diluídos, né? Num outro óleo vegetal ou em um creme, enfim, né? Para que não haja nenhum risco para a saúde, né? De quem está usando, para não usar em excesso, porque ele possui princípios ativos que podem causar, né? Principalmente alergias, né, respiratórias, alergias na pele, sistêmicas. Então, é sempre bom se informar muito bem para usar os óleos essenciais. São bem-vindos. Existe todo um trabalho para que se use em casa, né, ainda mais nessa época, né, que a gente está vivendo, usar para minimizar sintomas psicológicos, sintomas físicos. Mas procurem se informar bastante, né? A informação está toda aí, né? Mas de todos os cuidados que devem ser tomados para usar os óleos essenciais. E mesmo o uso contínuo e prolongado, né? Também não é indicado, né? A gente usa, se não me engano, 3 semanas para 1 ou 2, e aí volta. É como remédio, né? Existe uma linha tênue entre o remédio e o veneno, né? O remédio é a dosagem correta. Se for em excesso, ele vai se tornar um veneno. Os óleos essenciais, por terem propriedades terapêuticas, também não fogem a essa regra. Né? Então, não é para usar durante um tempo longo, é usar por um período, né? Como o Dan falou, 3 semanas, no máximo 1 mês, e parar e fazer pausa para utilizar. Tem gente que usa óleo de lavanda é inofensivo, vou usar todos os dias, e usa todos os dias continuamente, né? Enfim, não é para usar dessa forma, né? É para quando os sintomas diminuíram, aí, né, dá um tempinho e tal, né? Como um medicamento, né? E é sempre bom procurar alguém especializado na área para te indicar, né, Simone? Você vai atrás de um terapeuta. Exatamente. Olha, até antes de fazer a última pergunta, queria pedir para você, a gente até conversou um pouquinho no Esquenta, falar um pouco de confiança, assim, onde é possível a gente pesquisar, onde é possível a gente ter informações confiáveis, porque hoje a gente estava dizendo, né, nessa época agora de pandemia, a aromaterapia, né, virou muita gente fazendo e tal, né? Então, onde é legal, como que a gente pode pesquisar, como que as pessoas podem ter um lugar de confiança, né? Sim. Bom, primeira coisa, né? As próprias empresas que produzem os óleos essenciais, elas procuram dar algumas informações. Então, se você entra no site, né? Eles procuram dar informações. Mas são informações para leigos, realmente, né? Informações curtas, informações diretas, né? Muito reduzidas, não é? Então, assim, onde a gente encontra? Em livros de aromaterapia, né? Então, livros de aromaterapia que sejam sérios, que estão explicando os princípios, né? Então, nós temos... A aromaterapia, ela tem uma infinidade de livros, né? Não daria nem para citar, assim, estuda esse, estuda aquele, porque que tem. Mas, assim,
o que eu indicaria mesmo, Nivanda, é não só fazer pesquisa na internet, o que está escrito num blog, um artigo que está escrito, né, de 3, 4 parágrafos, ou só a descrição que está ali no site da empresa, procurar ver se a empresa, algumas empresas, por exemplo, a Laszlo, por exemplo, você entra no site, ela tem uma área de livros de aromaterapia. Então, ela não só diz assim, olha, esse óleo é bom para isso, mas ela também oferece para as pessoas que vão lá até o site livros que ela indica mesmo, né? Então, porque o conhecimento é interessante para eles que nós conheçamos para a gente consumir, né? Eu acredito que eles não querem que as pessoas leigas se lesem usando óleos essenciais, né? Tem algum tipo de problema, porque é contra eles mesmos, né? Então eles procuram disponibilizar a informação. Mas livros sérios de aromaterapia, onde tem assim relação de óleos essenciais, todas as propriedades, né? Pelo menos uma ampla gama de uso e tudo mais. Nós temos muitos livros e para mim os livros são a fonte mais segura, né? Do que artigos soltos, né? Pessoas que Acho até que se quiser pesquisar em algum lugar, é muito legal pesquisar na Cielo, né? Sim! Cielo, onde normalmente eu faço as pesquisas também, que são artigos que já foram com base científica, publicados, né? Para serem lá publicados, eles passam por uma avaliação, né? E para quem fala tem uma língua coisa, inglesa, né? Fala outro. Não, pode falar. Para quem fala a língua inglesa, né? Quem fala o inglês, a PubMed. Tem muita coisa de aromaterapia, que é a biblioteca dos Estados Unidos. Olha que legal. Mas aí na língua inglesa, né? Outra, alguma forma de traduzir, né? Mas tem muito artigo lá, muito. Que legal. Depois você passa o contato pra gente, da PubMed, pra gente deixar mando sim. Mando, que é uma boa, né, de divulgar isso aí, né? O que eu ia falar é que, assim, quando vocês estavam falando, né, dos livros, né, não ir atrás só dos artigos, as coisas que estão na internet, porque uma coisa que a gente estava falando antes, assim, né, a propaganda, o papel, ele aceita qualquer coisa, né? E quando você tem dinheiro para fazer um marketing agressivo, não quer dizer que a empresa que faz o marketing agressivo, o marketing de massa, sim, seja uma má empresa. Mas, assim, o papel, se você tem dinheiro e você imprime uma propaganda, ele aceita qualquer coisa. Um artigo na internet, ele aceita qualquer negócio. Tanto que quando a gente fala da Wikipédia, ela é muito legal, mas são várias pessoas colocando ali, não tem um filtro. Né? Não tem filtro, qualquer um pode escrever, assim, né, Otto? E aí, quando você vai pegar um livro, né, para você fazer um livro, por mais que seja um livro de 100 páginas, a pessoa gasta um tempo, gasta um dinheiro, e ela não vai escrever bobagem num livro e colocar à venda numa livraria para queimar o filme dela, entendeu? Então, ela não... É bem isso. Lógico, também você vai achar livros que possam não ser bem indicados. Também tem que... né? Mas... É o critério da qualidade que você está falando, mas filtro, existe uma pesquisa ali para produzir um livro, né? Exato, não é uma coisa assim, uma folhinha, um artigozinho que você escreve lá na internet que você gostou, né? Na internet pode se escrever e falar o que quiser, o que mais acontece, né? E mesmo nas empresas, né? Você entra no site da empresa, ela vai dizer lá, lógico, ela não vai falar que aquele produto dela não é bom, né? Não tem empresa que faz isso, né? E frases curtas, né, Otto? Bem curtinhas, assim, é bom para isso. Pronto, mas não explica como utilizar, né, muitas vezes, e as pessoas precisam de uma orientação, né? Um terapeuta que já tenha familiaridade, conhecimento, para ajudar aí nas dosagens, na indicação de quanto usar, quais os óleos indicados para os determinados problemas, né, que eventualmente a pessoa se queixe, né? Você é terapeuta também, se a pessoa quiser fazer uma consulta com você, consegue. Consegue. Olha só, eu faço consulta de aromaterapia até para quem já usa aromaterapia e realmente já tem, às vezes é uma consulta só para resolver isso. Dosagem, se usa mesmo aquele óleo, forma de usar diferente, né?
Então, qual a continuidade, né? Então, às vezes, a informação está aí, mas realmente quando é direcionado, a pessoa precisa de uma ajuda. Lógico. Tá passando aqui, ó. Vanessa, tá passando o WhatsApp dela aqui, ó. É só ligar também. A Vanessa Losso, que disse que indicou o Insta da Simone para a cunhada, que esses dias, olha lá, esses dias estava procurando os óleos essenciais e tenho certeza que ela vai adorar conversar. Ela se chama Tilda. Então pode pedir. Pede para a Tilda entrar em contato. O WhatsApp dela tá passando aqui embaixo. Já passei o Instagram. Depois você entra lá no nosso canal. Você, não consegui anotar? Entra no nosso canal do YouTube, que essa live logo mais estará lá com a descrição e todos os contatos da Simone ali. Serão todos muito bem-vindos. Para mim é um prazer poder ajudar. Nossa, muito bom. Muito Simone, bom. vamos lá, que já está quase uma hora que nós estamos aqui conversando. Eu queria fazer uma última pergunta. Passou rápido. Para quem não sabe, a minha especialização é em narração de histórias, né? Então, quando a gente estuda narração de histórias, além da gente aprender a contar histórias, porque não basta você saber histórias, você tem que saber contar. A gente desenvolve diversas habilidades que, hoje em dia, dentro da área do coach, por exemplo, dentro da visão do coach, elas são consideradas essas habilidades muito importantes para o mercado de trabalho. Que habilidades são essas? Saber ouvir, clareza da comunicação, ser flexível, criativo, saber compartilhar e ter uma boa gestão do tempo. Essas são algumas das habilidades. Você considera que essas habilidades são importantes para um terapeuta, por exemplo? Fundamentais, né? Porque o terapeuta, assim, resgatando lá a raiz do terapeuta, ele é aquele que ouve, né? E ouvir não é só ter ouvidos, né? É saber escutar, né? Estar presente ali, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, só da escuta que você falou, né? São várias habilidades para ser um bom escutador. Assim como você está falando que você é especialista em contação de história, em contar a história, existe uma forma certa de fazer isso. E ouvir e planejar o tempo, ou seja, outras habilidades que a gente chama, né, hoje fala-se da inteligência emocional, né, de saber lidar com ter várias habilidades, é fundamental num terapeuta. E engraçado que isso vem da raiz do terapeuta, seja qualquer que seja, que trabalhe com saúde, qualquer pessoa qualquer profissão que trabalhe com saúde, precisa escutar, saber acolher, né? Até para dar uma resposta daquilo que a pessoa está ali buscando, né? A partir do que a pessoa traz. E digo mais, Nivanda, com tudo isso que aconteceu no mundo, né, que nós estamos ainda passando, ficou muito claro que, na verdade, a maioria das áreas, todas as áreas precisam dessas habilidades. E digo mais, que nem é uma coisa que nessa live aqui, né, na nossa troca, ficou muito claro, a habilidade de contar histórias, né, de sensibilizar as pessoas de verdade, lá do coração, lá na alma mesmo, né, então devolver tudo isso com uma boa fala, com uma habilidade de contar uma história, e contar uma história é simples, mas ao mesmo tempo não é. E por que isso é importante? Porque é uma forma de tocar o coração, né? Falar de coisas técnicas, olha, isso serve para isso, faça isso, não sei o que lá, né? Só mandar fazer, orientar, isso não toca, né? Precisa ter mais do que isso. Então, além das coisas que você disse, que é importante num terapeuta e hoje no ser humano, né? Como num ser humano em geral, também é saber ter uma boa comunicação, né? Mas para o terapeuta, realmente, melhor é o terapeuta que sabe ouvir, não aquele que tem a receita pronta, saber tudo que tem que fazer, todas as técnicas, mas se ele for
duro, frio, desorganizado, né? Não humano, não ter o coração aberto, né? Para receptividade com o outro ser humano. Né, eu acho que isso aí é um dom, é uma missão, sim, né? É para quem quer fazer por amor mesmo, né? E quem, além do amor, desenvolve essas habilidades tão maravilhosas, né? Ai, que bom, que bom. A É. gente vai ter uma nova edição do Poder das Histórias, que é esse curso voltado para vários profissionais de várias áreas, de que forma que as histórias podem ser uma contribuição, né, e nas diferentes profissões. Então, a gente vai ter que... A ideia é justamente essa, não basta saber a história, tem que saber contar a história, né? E agora a gente está focando muito nessa ótica, assim, a ótica de instrumentalizar terapeutas para utilizando essa competência da narrativa, né? O quanto que isso pode ser uma contribuição, acho que isso é bem bacana. Para o próprio entendimento, né? Simone, gratidão pela sua presença. Eu agradeço, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom nessa sala, né? Como eu falo assim para vocês, a gente está batendo um papo. Eu espero que as informações tenham ajudado também quem nos assistiu. Muito. Eu agradeço a atenção de vocês todos aí que estiveram conosco, né? A paciência, né, de nos escutar e tudo mais. E espero que haja outras oportunidades de estarmos juntos. Com certeza. Gratidão, Simone. Muito obrigada. A gente agradece. E a gente tem um público que assiste as nossas lives mesmo depois, né? Porque ela sobe para o nosso canal do YouTube. Sim. E aí a gente gostaria de pedir para quem já está assistindo que compartilhe, né, essa live com todo mundo, que sempre a gente está buscando informações de ótimos profissionais que possam sempre nos auxiliar. Então, um material de qualidade. Gratidão, gratidão. Muito obrigada, viu? Obrigado. A todos vocês. Um beijo no coração. Uma boa noite a todos, e é isso aí. Logo mais estará no nosso canal com todas essas informações, inclusive da que a Nivanda falou agora do curso. Tá passando aqui embaixo, ó, dia 8, 9, 15, 16 e 23 de junho. Eu vou fazer. Então, ó, Simone já está inscrita já. Um curso online, logo a gente vai ter no nosso Facebook, no nosso site também, que também o nosso site está saindo do forno, todas as informações, mas fiquem tranquilos que já teremos tudo isso lá na descrição da live. Tem uma galera aqui assistindo aqui. Nossa, gente, eu não estou vendo nada, mas um beijo para vocês. Todo mundo que vai pôr no comentário, eu vou puxando aqui para você poder enxergar aí. Gente, bom. Obrigado, Simone, um beijo e até já. Até já. Muito obrigada. Até já. Obrigada, gente.